Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos unidos para meditar hoje justamente o terceiro domingo da Páscoa, onde, vivendo este tempo da alegria do Senhor, da sua ressurreição, nós nos preparamos para também viver o Pentecostes que dentro de algumas semanas se aproxima, o recebimento do Espírito Santo. E assim, hoje, o que o Senhor tem a nos dizer, o que podemos tirar de ensinamento para nós do Evangelho e das leituras? Primeiramente, o Evangelho de hoje, o capítulo de São Lucas 24, se encontra logo após aquele que é o Evangelho dos discípulos de Emaús. Como bem sabemos, os discípulos iam a caminho para Emaús e ali acompanhava-os um homem que não sabiam quem era, e nós bem sabemos que era o Senhor, que o reconheceram a partir do pão, e assim voltaram ao cair da tarde para a comunidade em Jerusalém. E voltando, inicia justamente o trecho do Evangelho que hoje nos é colocado. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Os discípulos, tão alegres, anunciam que haviam visto o Senhor ressuscitado. Voltamos àquele primeiro domingo, domingo da Páscoa. Mais uma vez o Evangelho nos leva àquele dia em que o Senhor ressuscitou, e talvez para nós pareça um texto um pouco batido, um texto conhecido, mas tantas coisas nos passam inadvertidas, despercebidas, que não prestamos atenção porque achamos já conhecer o texto e não damos ao texto aquela novidade que sempre nos traz. Mas o que o Senhor está nos mostrando? Com toda essa alegria, esta ênfase de ter encontrado o ressuscitado, com toda aquela alegria de ver o Senhor, contam aos demais discípulos reunidos em Jerusalém aquilo que lhes aconteceu e que no partir do pão reconheceram Jesus. E ainda falavam quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. Então, primeiro ponto que o Evangelho nos recorda: Jesus ressuscitado, Jesus morto e ressuscitado, deve de ser o centro e estar no centro da nossa vida. E caríssimos irmãos e irmãs, o que temos colocado no centro da nossa vida? O reconhecimento desse amor de Deus para conosco, o reconhecimento da sua paixão, morte e ressurreição, da sua redenção que nos concedeu? Ou nós temos colocado tantas outras coisas que achamos mais importantes que o Senhor como centro da nossa vida e esquecemos de ter Ele ali como nosso centro? Recordemos, o nosso centro deve de ser sempre Deus, porque para Deus estamos caminhando. A nossa vida aqui chegará ao seu fim. A nossa vida aqui tem o seu limite, porém continuará na eternidade. Se nós vivemos com Deus, a eternidade com Ele. Se nós o buscamos e vivemos aquilo que nos ensinou, viveremos a eternidade com o Senhor. Mas Ele é o centro da nossa vida. E assim Jesus diz: a paz esteja convosco. Uma vez mais escutamos o Shalom, a plenitude da vida, a plenitude da realização da vida esteja convosco. O Senhor que mais uma vez manifesta essa nova criação. Recordemos o que já vimos. O homem, pelo pecado original, havia perdido a paz. Primeiro a paz consigo mesmo. Por quê? Porque precisou se esconder de Deus quando percebeu que havia pecado. Segundo, a paz com o outro, porque Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente e assim por diante, e Caim mata Abel. E por fim,
a paz de toda a criação, porque agora o homem necessita matar os animais para se alimentar e ainda trabalhar a terra, porque a terra não dará mais nada ao homem por culpa do seu pecado. Então, a paz, a plenitude da vida, a plenitude da graça foi perdida, e o Senhor mais uma vez nos concede esta paz. Mas também somos levados ao início do Evangelho de São Lucas. Somos levados justamente ao momento em que celebramos no Natal os anjos que falam aos pastores: glória a Deus nas alturas e shalom aos homens por ele amados, aos homens de boa vontade. Assim o Senhor manifesta a sua paz para com cada um de nós. Assim o Senhor manifesta a sua plenitude de graças a cada um de nós, como havia desejado desde a sua encarnação, quando veio para realizar aquilo que havia sido escrito sobre ele nas Escrituras. Vemos então a plenitude da realização do Evangelho, a conexão do Evangelho no seu todo. O Senhor que, através dos seus anjos, havia anunciado a sua paz, o seu shalom à humanidade, agora concede à humanidade a sua promessa. Mas o que acontece? Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo o fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Nós vemos aqui que, como tantas vezes estupefatos, nos encontramos dentro de certas coisas que acontecem na nossa vida, que não acreditamos naquilo que está acontecendo diante de nós, em um momento de uma alegria exuberante ou ainda de uma tristeza inimaginável. Nós muitas vezes achamos, não pode ser, eu não acredito, assim, com grande alegria, mas também com grande medo, assustados, os discípulos acham ver um fantasma. Acham que porque os outros lhes haviam anunciado, estão vendo agora o fantasma de Jesus. Mas Jesus diz que não devemos de ter dúvidas em nosso coração. E continua o Senhor: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Aqui devemos de recordar algumas coisas para a nossa vida. Primeiramente, nós, como reconhecemos as pessoas? Como nós somos reconhecidos através do documento que nós temos hoje em dia? Pela nossa foto. Bastava olhar o rosto de Jesus e saberiam que era o próprio Cristo. Mas Jesus lhes diz que não é somente o rosto, mas sim as suas provas, a prova do seu amor para com cada um de nós. É ali que nós reconhecemos Jesus. Jesus lhes manda colocar as mãos e tocá-lo nas suas feridas, as mãos e os pés, para ver que é Ele mesmo, que é o próprio Cristo ressuscitado. Nós devemos de ver aqui, caríssimos irmãos e irmãs, que, primeiramente, Deus não gosta, não é que não gosta, mas não fica se manifestando de forma extraordinária e não quer se aparecer como tantas vezes a nossa humanidade quer aparecer diante dos homens. Mas Jesus necessitou para provar que verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Segundo, como já disse, manifesta tudo aquilo que é a marca do seu amor para conosco, a sua paixão e morte redentora. E como meditamos no Evangelho domingo passado, Tomé, se bem recordamos, Jesus lhe disse para tocar suas mãos e seus pés e a chaga do lado. Por quê? Porque os discípulos hoje, como vemos neste Evangelho de São Lucas, o fizeram. Jesus os convidou a tocar, a ter esta intimidade com Ele, como veremos ao longo das leituras que meditaremos. E aqui devemos de nos questionar: como podemos ter esta intimidade com o Senhor? Como podemos tocar o ressuscitado? Santo Agostinho vai dizer que nós tocamos o ressuscitado pela fé. A fé nos pede justamente a caridade e a fé. As duas coisas andam juntas e também a esperança. Então nós podemos sintetizar que para tocarmos e termos esta experiência com o Senhor, necessitamos da oração. E não a oração de forma automática, como tantas vezes fazemos.
de forma corriqueira, como fazemos, mas sim esta intimidade com o Senhor, este estar com Ele de uma forma única, plena, esta forma onde eu quero estar com o meu amado, como a esposa amada do livro do Cântico dos Cânticos quer estar com seu esposo, com seu amado. E só realizaremos isso através da oração e de uma oração sincera, onde busquemos tocar o Senhor, onde busquemos tocar com a nossa fé, com a nossa caridade, com o nosso amor. Mas temos tido essa experiência do Senhor também através da nossa oração, temos tocado o Senhor com a nossa fé e com a nossa oração. Temos sentido a sua presença e não num mero sentimento, mas justamente no vivenciar este ato de amor com o Senhor, ao estar na sua presença no nosso dia a dia, ao rezarmos. Caríssimos irmãos, bem sabemos que, como nos diz também o texto, o Senhor está conosco de forma plena na Eucaristia, no partir do pão. Nós o encontramos ali, e ali somos tocados da forma mais profunda, porque é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor que se une a nós e nós nos unimos a Ele. Mas, como disse, o Senhor quer que nós o toquemos, quer sentir o nosso calor e quer que sintamos o seu calor e o seu amor para conosco. Mas isso na intimidade da oração. E como tem sido a nossa oração? Somente um repetir de palavras, onde não me coloco inteiro diante do Senhor, onde não me abandono em suas mãos e não sinto esta presença e não me faço sentir por Ele. Acho na minha oração que Jesus é simplesmente um fantasma, é uma ideia de Deus, mas não me recordo que realmente Ele é uma pessoa viva que está diante de mim quando me coloco na sua presença pela ação e obra do seu Espírito Santo em oração. Esqueço que Jesus é verdadeiramente homem como eu e que passou por tudo como eu, exceto o pecado, e que assim se mostra nas suas feridas salvadoras, no seu gesto de amor para comigo, e não tenho esta realidade da presença do Senhor vivo e ressuscitado em corpo, sangue, alma e divindade, que nos encontramos com Ele também através da oração. O Senhor nos pede que o toquemos, que sejamos como Tomé, que sejamos como todos os discípulos, como hoje se apresenta, que toquemos suas chagas de amor, que toquemos o seu amor. Mas nós, como estamos? Achamos ainda que Jesus é um fantasma? Volto a repetir a pergunta. Ou acreditamos nesse Jesus vivo e ressuscitado diante de nós, homem como nós? E assim Jesus lhes mostrou os pés e as mãos, mas ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Aqui se manifestou a alegria deles. Como disse, como a alegria de alguém que, ao receber uma notícia tão boa, não é capaz de acreditar. É incapaz, por mais que esteja diante de si aquilo que aconteceu. E continua o Evangelho nos dizendo: Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Por que o Senhor Jesus fez isso? Recordemos, os gregos já tinham uma noção de ressurreição da alma, de que acabado o corpo continuaria uma vida da alma. E algumas culturas também tinham um pouco esta ideia. Mas Jesus quer mostrar que não é somente a alma que ressuscita, que no final dos dias nós também ressuscitaremos em corpo e alma como corpo glorioso do Senhor e também como celebramos a assunção de sua mãe em corpo e alma para o céu. Nós receberemos o corpo glorioso. E assim o Senhor mostra que todas as funções do seu corpo funcionam. Ele não é um fantasma, não é um simples espírito, mas as funções de seu organismo funcionam e por isso realiza esse gesto diante dos discípulos para que acreditem nele. E ainda disse o Senhor: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E assim, então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e depois lhes diz: O Senhor nos mostra que não basta uma fé sentimental,
como infelizmente muitas vezes tantas pessoas têm ou alguns momentos de nossa vida nós também tendemos a ter como esta experiência humana, mas que nós devemos de fortificar a nossa fé através das Escrituras, através da sua palavra, através da oração dos salmos, através da sua igreja. E nós, como temos vivenciado a nossa fé, caríssimos irmãos e irmãs? Justamente nesta preciosidade de tudo aquilo que o Senhor se deixou revelar para a sua chegada e que nós nos preparássemos e nos preparemos para a sua segunda vinda e para o nosso encontro com Ele na eternidade? Ou nós temos uma fé volúvel, que vive de sentimentos e sentimentalismo, mas que não se baseia e não se fortifica nas Sagradas Escrituras e não se fortifica na Palavra de Deus e na Palavra por excelência que é o próprio Cristo? E o Senhor assim mostrou a todos eles, lhes abriu a inteligência. A nossa inteligência é iluminada pelo Espírito Santo a partir do momento em que estamos nesta intimidade com o Senhor, que o tocamos e vivemos em oração, vivemos a fé fortalecidos na Sua palavra e na Santa Igreja. E Jesus lhes disse ainda: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos e ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Assim, o Senhor mostra que Deus não fica alheio, não fica em cima do muro, esperando que cada um de nós tenha a sua sorte e lute sozinho para conquistar a salvação ou se esforce para alcançar uma redenção, como em tantas outras religiões. Mas Deus entra na nossa história. Deus entra e participa do nosso sofrimento. E nós veremos bem também nas leituras, em especial a primeira leitura que meditaremos. Deus não fica alheio a nós e se torna um de nós, sofre como nós, para nos dar a salvação que nós esperamos. Ainda que não tivesse acontecido do modo que aconteceu, o Senhor estava preparado para nos salvar. Nos preparou a salvação. E nós, como temos experimentado esta salvação que o Senhor nos dá? Temos vivido a meditação de tudo aquilo que vivemos na Semana Santa, mas que é um mistério da nossa fé a cada dia, e nos alegrado por tanto amor de Deus para conosco e convertido as nossas vidas e vivido o perdão dos nossos pecados e anunciado a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações? E o Senhor diz que nós seremos testemunhas de tudo isso, seremos testemunha do ressuscitado. De que forma? Com os frutos. Nós não temos como mostrar o Cristo ressuscitado em pessoa física para as pessoas, mas os frutos que nós damos de conversão sincera, de mudança de vida, de união com o ressuscitado, mostram e testemunham ao mundo que realmente Cristo está vivo, vive através de nós. E nós temos dado o testemunho que o Senhor pede de cada um de nós? Ou temos matado o Senhor e colocado como um fantasma e não testemunhamos aquilo que o Senhor pede que testemunhemos de seu Evangelho e da vida cristã que devemos de ter? Assim, nós devemos de testemunhar ao mundo aquilo que experimentamos o ressuscitado, nosso encontro verdadeiro com Cristo. E a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nos mostra justamente, depois da cura do paralítico que realizou Pedro e tendo ao seu lado São João, Pedro se dirige ao povo e proclama e discursa: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Nós devemos de ver aqui, primeira coisa, falando em servo Jesus, Pedro está falando ao povo de Israel que Jesus é o servo por excelência. Não somente o servo sofredor, como conhecemos através do livro
de Isaías e lemos em especial na Semana Santa, mas o servo, o novo Moisés, o Moisés esperado pelo povo de Israel, aquele que nos dá as Escrituras e nos dá a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E continua São Pedro: vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Aqui São Pedro coloca o mistério da morte de Cristo. O mistério porque aquele povo que escutou e foi preparado por Deus para acolher o Messias quando chegasse, justamente foi o povo que entregou aos romanos Jesus Cristo à morte. Por 3 vezes Pilatos tentou salvar o Senhor, soltá-lo, mas o povo judeu justamente o condenou à morte. E recordemos, não foi somente os judeus. Teve um primeiro cristão que o traiu e o vendeu, Judas Iscariotes. Temos os demais cristãos, os primeiros cristãos, por assim dizer, que o abandonam no momento da prova. Pedro o nega, os outros fogem. Somente o discípulo amado estará aos pés da cruz do Senhor. Então todos condenaram o Senhor à morte. Nós o entregamos à morte, o rejeitamos. E espero que isso faça parte do nosso passado. Como vai dizer São João a questão do pecado. Enquanto vivíamos para o pecado, enquanto vivíamos uma vida distante de Deus, porque se continuamos a rejeitar o Senhor, se continuamos a clamar o pecado, a amar o pecado e a viver uma vida fora da graça de Deus, nós continuamos rejeitando e entregando o Senhor à morte? É isso que temos feito de nossa vida enquanto cristãos? São Pedro nos chama a atenção. Assim, receberam o Espírito Santo, recordemos, já estamos no pós-Pentecostes, e aquele Pedro covarde que fugiu agora tem a coragem de gritar isso a todos, de anunciar a todos esta verdade. Nós rejeitamos o Senhor? O condenamos? O entregamos a ser condenado pela vida que vivemos no nosso dia a dia, não mais fisicamente, mas de forma espiritual, ao negarmos vivermos as Escrituras e a santidade que o Senhor Deus pede de cada um de nós? E assim nós devemos viver. Continua São Pedro dizendo: vós receitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Como bem sabemos, quem foi liberado foi Barrabás, o filho do pai, o assassino, que tinha se levantado justamente e cometido um assassinato no meio do povo. Escolheram, nós bem sabemos que o que nos assassina, o grande assassino, é o pecado. Nós, a quem pedimos a libertação? Em nossas vidas queremos que Cristo viva ou queremos continuar libertando Barrabás para podermos viver aquilo que queremos, para não sermos incomodados por Cristo em nossas vidas, na nossa vida interior? E continua mais adiante o texto: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. O testemunho que justamente Jesus pediu no Evangelho, agora seus discípulos dão testemunho com os frutos e as obras que realizam. Jesus, o justo por excelência, por causa da justiça, pode nos dar a paz. E agora, esta mesma paz é anunciada por aqueles que testemunharam o Cristo ressuscitado, como nós devemos de testemunhar. E o texto diz que eles entregaram e rejeitaram Jesus diante de Pilatos, e todos nós o fizemos, mas é a pré-ordenação de Deus que já havia preparado, em algum modo, que nós não conhecemos, a morte redentora de seu Filho, para que nós fôssemos salvos, mas não diminui a nossa culpa. Não diminui nada a culpa daqueles que condenaram Jesus à morte, e nós, se continuamos levando uma vida que dá um contra-testemunho daquilo que nós devemos de ser enquanto cristãos, continuamos tendo a culpa e pagando o peso desta culpa diante de Deus. O que temos feito? Testemunhado e vivido esta experiência do ressuscitado? Ou temos vivido esta experiência de morte em cada um de nós? E continua São Pedro:
E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, que, como disse, não diminui, não tira a nossa culpa, assim como vossos chefes. Os chefes mostram a impenitência que têm, não vivem uma vida penitente, mas se colocam assim, fora da salvação. E continua dizendo São Pedro: Deus cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Jesus, que pediu no Evangelho que anunciemos a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, agora o faz através de seu apóstolo Pedro neste discurso. Mas nós, enquanto ouvintes deste texto, temos nos convertido, ou seja, metanoia, mudado a nossa forma de pensar para pensarmos como Deus pensa, para pensarmos como o Senhor nos fala através das Escrituras, dos apóstolos e da Igreja, através destes 2000 anos de história da Igreja? Ou nós permanecemos na vida de pecado? Nós temos mudado a nossa vida para recebermos o perdão dos pecados? Ou nós insistimos em viver distante do Cristo? E continua São João, na segunda leitura, nos dizendo: Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. Mais uma vez, estamos na situação de luz e trevas em São João falando. Não devemos de pecar, não devemos de viver uma vida longe da graça de Deus. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, um paráclito, Jesus Cristo, o justo. Recordemos, quem é o justo por excelência é quem pode nos conceder a paz. Então, Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. É através da humanidade de Jesus, participando na intimidade da vida divina de Jesus, que nós chegamos à união com a Trindade. E nós temos confiado neste intercessor, neste paráclito, que nos dará um outro paráclito, como diz no Evangelho de São João, o Espírito Santo, que já foi derramado sobre nós, para que nos auxilie e nos conduza ao Pai. Nós temos mudado de vida e procurado diante do Senhor a sua intercessão, o seu auxílio, para que possamos assim abandonar nossa vida de pecado e vivermos a vida de santidade que o Senhor espera de cada um de nós para a nossa salvação. E continua mais adiante São João: para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Nós, se dizemos ter esta intimidade com Jesus, como tantos cristãos dizem ter, nós devemos de guardar os seus mandamentos. É necessário, nos diz São João. Não existe uma intimidade com o Senhor sem uma vida de oração, sem uma busca dos sacramentos e sem a vivência dos mandamentos de Deus. Mas nós buscamos viver estes mandamentos, buscamos a nossa santidade? Não tem como nós vivermos uma intimidade, um conhecimento de Deus, um conhecer a Deus, se vivemos distante dele. Se dizemos que somos cristãos, mas guardamos ódio em nosso coração, vivemos uma vida de desolação, de pecado, e pecado cada vez mais grave, falando mentiras, uma vida de libidinagem, podemos assim dizer, etc, 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 onde nos entregamos aos vícios e dizemos que o Senhor Deus vai nos salvar e que amamos a Deus e que temos intimidade, que conhecemos a Deus. Somos mentirosos. E quem diz isso é São João. Se nós não lutamos para vivermos esta, como o Senhor nos coloca hoje no Evangelho, intimidade com Ele, conversão e buscar o arrependimento, o perdão dos nossos pecados, nós mentimos. A verdade não está conosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, reconheçamos aquilo que o Senhor hoje nos diz. E busquemos mudar a nossa vida, busquemos a nossa conversão. Encerra São João. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado.
Queremos sentir o amor de Deus em nós? Queremos sentir a sua presença em nossas vidas? É necessário que realizemos a sua palavra. É necessário que vivamos tudo aquilo que o Senhor nos deixou, em especial através do ensinamento da sua Santa Igreja, dos seus apóstolos, dos santos. Mas nós, quanto nos interessamos em buscar a felicidade e a alegria verdadeira que somente Deus pode nos dar? Tanto quanto buscamos tantas vezes as coisas materiais e a alegria nesta terra, a qual nós não deveríamos de nos apegar, porque reconheçamos nossa alegria está escondida com Cristo em Deus. Busquemos, irmãos e irmãs, a partir de hoje, buscarmos esta intimidade com o ressuscitado. Ele que quer ser tocado por cada um de nós e deixar de ser para nós uma simples ideia como um fantasma. Ele que quer sentir o nosso calor. Ele que quer que nós sintamos a sua presença, que nós assim possamos fazê-lo, que possamos na nossa oração realizá-la com intensidade, com amor verdadeiro, nos colocando diante da pessoa do Cristo e assim tocá-lo com todo amor e nos deixemos também transformar pela sua palavra, reconhecendo o amor dele por nós e buscando a nossa conversão e o perdão dos pecados, nos arrependendo da vida que levamos distante de Deus, para vivermos uma vida em intimidade e união com Ele, para que assim possa se manifestar aquilo que diz a resposta do Salmo de hoje: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, ó Deus do universo. Que possa realmente brilhar o esplendor da face de Deus em nós, pela nossa intimidade e união com Ele, porque realmente vimos o ressuscitado, o reconhecemos no partir do pão, no sacramento da Eucaristia e nos demais sacramentos, na oração e na vida, na busca de santidade que temos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a presença viva e real dele conosco, na intimidade do sacramento, mas também da oração e da sua palavra. E ao tocarmos o Senhor, que se deixa encontrar por cada um de nós, possamos também nós sermos tocados profundamente e sentirmos a alegria que vem dele. E assim abandonemos as obras das trevas, abandonemos a vida longe de Deus, distante dele, para vivermos cada vez mais a nossa conversão e a santidade que o Senhor espera de cada um de nós, e alcançando o perdão de nossos pecados, possamos merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.